queridos amigos, é uma alegria a gente poder estar junto novamente para mais um Café com Luz. Então, seja bem-vindo. Café com Luz é uma proposta de um bate-papo, uma conversa informal, onde com um cafezinho, um dedinho de prosa, a gente convida você, mesmo que virtualmente, para poder estar aqui conversando sobre espiritualidade, a nossa essencialidade, valores e sobre a base do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amparo da doutrina espírita que nos serve de lastro para isso, mas acima de tudo falar sobre coisas do bem. Então, independente da sua religião, pegue o seu cafezinho, se não tomar café, um chá, uma água, um suco, não importa. Vamos bater um papo e para esse Café com Luz, a gente tem aqui um convidado bacana, é o Flávio Giovanni, mais conhecido como Giovanni. Giovanni. O nome duplo é bom porque a gente pode escolher, né? O que eu vou usar agora, né? Sim. Família às vezes chama de um jeito, de outro, né? Lá em casa, quando fiz besteira, era Flávio Giovanni. Flávio Giovanni, Vem não é cá, assim? menina, exatamente. Normal, Giovanni. É isso aí. Jesus, quando pegou e foi falar, Pedro, tu me amas pela terceira vez, na terceira vez ele não falou assim, Pedro, ali, Simão, filho de Bar, né? Bar Jonas, que era filho de Jonas, ele chamou pelo... Porque a referência do sobrenome era ligada ao parente, né? Só para confirmar que o assunto era sério, né? Sim. As mães aprenderam bem, né? Com certeza, pegaram a lição. Pois é, gente, e o Flávio, ele, bom, é um jovem, eu sou um pouquinho mais jovem que você há mais tempo só, tá? Mas nós queríamos chamar aí um representante aí da juventude e, no caso, o Flávio atuante na juventude, dentro do movimento espírita do Distrito Federal, não é, Flávio? Sim, sim. E ligado ao DIGE, como coordenador, como... O pessoal fala evangelizador, mas esse é o nome mesmo, isso né? Isso mesmo. Tá? Lá na FEDEF, né? Que é a sua casa de trabalho, né? E também no Fraternidade, que é a minha casa de origem mesmo. E aí, então, vamos conversar sobre Evangelho e Juventude? Vamos, com certeza. Além da sonoridade que é parecida, né? Sim. Então, como é que é isso, Giovanni? Você sempre teve esse contato com o Espiritismo desde o berço? Como é que foi? Ou seja, o jovem espírita ou o jovem ligado a uma juventude cristã, evangélica, é aquele que o pai vai, tem que ir, né? Como é que é isso? Você foi por livre e espontânea opressão? Conta um pouquinho disso pra Não, gente. lá em casa foi muito natural, Maurício. Eu não sou de berço espírita, não nasci numa casa espírita, né? Certo. Nasceu no hospital, sim, Isso. mas na verdade... Deu tempo de chegar. Meu pai era espírita, né? Mas minha mãe não tão atuante. Ela era, como toda brasileira, acredita em tudo, né? Um pouquinho católica, né? Essa mistura gostosa, Exatamente, super tranquilo. E meu pai é um cara muito bom. Então, se eu falasse assim, meu contato com o evangelho, com o espiritismo, foi em casa. Olha. Na verdade, eu não frequentei a infância e a juventude eu fui mais depois de velho, já fui com uns 20. É? Exatamente. Mas ele que era o meu evangelho no lar, meu evangelho da vida real, digamos assim. E pelo exemplo que eu gostei, eu falei que legal. Você fala Evangelho no lar, já existia essa prática que é uma prática divulgada pelo Espiritismo, incentivada, de você reservar um horário na semana, reunir a família e para fazer lavação de roupa suja, não. Para poder abrir um trecho do Novo Testamento, uma interpretação vinda do Evangelho segundo o Espiritismo e comentar. Era mais desse molde ou o Evangelho por conta dos comentários, da vivência, da formação dos seus pais? Já era o Evangelho no lar? Não, era evangelho no lar. Era mesmo, com aquele jeitinho para criança, tinha as histórias, né, que ele contava e depois ia para o evangelho. Você acha que isso fez diferença para você decidir na fase já da adolescência, onde a gente não pode tudo, né? Mas é que nem pai e mãe, a gente é meio que pipa na mão deles, né? Sim. Se der linha demais, o que acontece? Voa, como diz. Voa. E também se segurar muito, a pipa não solta, né? Então, fez muita diferença esse momento na infância? É claro que a pergunta quase de tolerância zero, né? Claro que meus pais influenciaram. Mas o que foi mais decisivo para você falar, não, eu gostei desse negócio? Para poder falar, vou para a juventude espírita. Na verdade, foi essa naturalidade. Meu pai nunca obrigou. A gente estudou em escola católica, né? E foi uma formação muito boa. Muito boa. Muito boa, assim, as freiras que trabalharam conosco, nossa, exemplos morais, sabe? Então a gente teve os dois lados da moeda e os lados bons, né? Então em casa a gente tinha o evangelho bem vivido e na escola também.
E aí o divisor de águas para mim foi isso. Eu quis me inscrever na catequese. Estava já com uns 12, 13, né? Todo mundo estava indo, poxa, eu também vou. E aí quis entrar no meio. E eu fui, achei legal, mas comparando com o evangelho, no lar, apesar do assunto ser sempre o mesmo, eu senti uma proximidade, uma afinidade com os assuntos, reencarnação. Poxa, mas bacana você falar isso, porque não sei se a gente espera quem vai nos assistir também queira conhecer um pouco mais o que é o Espiritismo. O Espiritismo não é uma seita diferenciada. Tem gente que acha que o Espiritismo não é nem cristianismo, é uma religião fundamentalmente cristã. E uma outra coisa bacana do Espiritismo, nós estamos fazendo uma divulgação aqui, é claro, mas não estamos com preocupação de achar que quem está no catolicismo está errado, está no caminho errado, o evangélico. Não é verdade isso? Ou é só pra gente pegar e ser simpático com esse pessoal? Não estou sendo simpático não, Maurício. Você vai contando, é engraçado. Evangelho e juventude. Vem os flashes das vivências, né? Nunca esqueço, nessa escola que eu estudei, a irmã propôs que a gente levasse uma passagem bíblica. Olha. E foi um pouco antes dessa parte da catequese, mais novinho, eu fiquei suando frio. Eu falei, nossa, quem que eu vou pedir? Que meu pai é espírita, esse negócio. Eu achava também, né? Por mais que ele estudava esse evangelho. Se ela souber, eu vou ser expulso. Olha, aí eu cheguei todo envergado. Pai, aqui tem um negócio lá da escola que é para levar uma passagem da Bíblia, mas eu sei que a gente não tem. Como assim a gente não tem, filho? O evangelho é da Bíblia, né? Aí pegou uma passagem comigo, aí eu fui desconfiado para a escola no outro dia, né? E levei. A irmã falou, que bacana. Na escola era Flávio, não era Giovanni, né? Que bacana, Flávio. Que passagem bonita, realmente isso aqui é a parte da Bíblia. Aí eu me encontrei, eu fiquei, caramba, já tenho afinidade com o assunto e tem tudo a ver, né, com a Bíblia, né? A gente às vezes rotula o Espiritismo, como você falou. Não, nem conhece a Bíblia nem nada, é o contrário, né? Só são aquelas interpretações que a gente começa a desvendar os mistérios. Temos tempo ainda, Rafael? Mais um minutinho, então a gente vai no segundo bloco, mas só para a gente fazer um gancho para já ficar com uma introdução do segundo, né? Que evangelho é esse para a juventude? É o dos espíritas? É dos católicos? Enfim. Então, vamos para o intervalinho. Ele vai dar uma bicadinha no café. Você também. A gente volta já já. Quer saber mais sobre o Espiritismo? Sabe onde encontrar os melhores livros de estudo? Venha conhecer as livrarias da FEB. Aqui você encontra obras da doutrina espírita, como os livros da codificação, estudos sobre a mediunidade e obras científicas. Tudo para fazer a diferença em seu conhecimento. E claro, com o conforto, a qualidade e a cortesia que a FEB sabe proporcionar. Voltando aí do nosso pequeno intervalo, nosso Café com Luz. Hoje nós temos aqui conosco o nosso amigo Flávio Giovanni ou Flávio. Confusão. A ordem tá bacana, né? Tranquilo, Maurício. A gente estava falando sobre a questão da família, a influência, a questão que não importa, a base foi gostosa, o evangelho que você respirou ali pelas freiras, um evangelho autêntico, não tem essa divisão, são só enfoques. Exato. Eu ia te dizer que, na verdade, a gente tem muito mais convergências, isso em todas as religiões, até as ditas não cristãs. Sim. Porque todas elas têm na sua base fazer o bem, a fraternidade, né? E aí você disse que fez aquele trabalho, foi um alívio, porque a freira também se identificou, o evangelho estava ali como proposta do bem. E aí eu queria te falar uma coisa, meu amigo. Como é que é isso então? Então você resolveu, gostei da juventude espírita. Para quem não conhece, o que faz um jovem espírita? Pelo menos no dia da atividade. Depois a gente tem que falar fora, né? Que é mais importante, né? O que é atividade na juventude espírita? Faz uma propaganda do bem. Sim, ó, essa dúvida que você tinha, eu também tinha. Aí eu comecei a gostar do espiritismo, mas ainda fiquei uns 2, 3 anos sem ir para a juventude espírita. Que eu achava que era igual escoteiro. Esses meninos estão reunindo no sábado, vão ficar fazendo o quê? Pensava comigo, né? Achava estranho. Sério que meu pai falava, mas nunca obrigou, né? Mas um dia me levou numa peça de teatro, lá no Fraternidade. E quem fez a peça era o pessoal, em grande parte, da diretoria de infância e juventude, né? Olha. Que são os responsáveis pelo trabalho de evangelização, que eu trabalho hoje lá, né? E foi uma receptividade excelente.
pessoal está fazendo a peça sobre o mito da caverna. Aquela Olha. filosofia boa e pura, assim, adorei. Nossa, Platão no último aí, né? Exatamente, e associando com os ensinos espíritas. Olha. E eu vi e falei, caramba, agora eu vou para essa juventude. Não é bem escoteiro, não é o que eu estava pensando. E aí, para quem não conhece, não tem nada de... Então o quê? Tem uma aula, o pessoal às vezes já não gosta da escola, né? Que coisa chata. O que atrai hoje e atraiu antes? Então você tem o quê? Reuniões de estudos, né? Tem a arte. Fala um pouquinho, que de repente o pessoal vai até lá no Fraternidade agora mais. Claro, não, com certeza. Onde estiver mais perto Onde também. estiver mais perto O importante é do ir. endereço do coração, né? Exatamente. Conta um pouquinho mais. Como é Então. que é a atividade hoje? Hoje tem as políticas de evangelização, se eu posso falar assim, né? Elas têm se esforçado muito para ser um espaço de convivência. A gente tem um aspecto de estudo, sim, mas sempre tentando levar mais para o lúdico, mais para o prático. Não é uma aula. Questão no 1999 do Livro dos Espíritos. Não é assim que funciona. Tem uma didática para que esse conteúdo a gente tenha vontade, né? Exatamente. Mas a forma é diferenciada, Sim, né? e cada casa tem uma dinâmica. dinâmica. Então você vai ver que tem casas que são mais ligadas às artes, outras já tem esse foco mais do estudo e os meninos gostam. Então tem de tudo. A evangelização espírito legal é isso, né? Você trabalha a arte, trabalha relações afetivas, que eu acho que é um ponto mais importante que tem, que é onde você cria suas amizades. Que quando jovem a gente tem uma dificuldade muito grande de achar suas afinidades. Então você está naquele burburinho, gente que chamando para às vezes sair para um lugar que você não quer muito. Eu passava por esse dilema, né? Poxa, eu não gosto de ir para um bar, sem preconceito, mas eu não gosto, não me sentia bem. Mas também não conseguia achar um outro lugar para me encaixar. Então ficava naquele limbo, né? Queria ficar só em casa. Aí quando eu conheci a juventude, eu falei, nossa, aqui é o meu lugar. Íamos lanchar, íamos no lado dos velhinhos. E me sentia realizado. Ou seja, isso não era uma obrigação, era uma atividade que gerava prazer por estar entre amigos e tudo. Sim. Eu não sei, talvez eu tive uma história um pouquinho diferente, já desde pequeno, mas sempre foi muito gostoso, o clima lúdico também. Exato. Lúdico, é de farra mesmo, de brincadeira. E sempre teve o aspecto da disciplina. A disciplina, quando a gente fala de disciplina, mais juventude, a gente fala, minha nossa, já vem alguém com a lista não é nem do que pode, é do que não pode. Os pergaminhos, né? Não pode. E nós não vemos isso numa doutrina de consciência, que é o espiritismo. Então, o espírita não pode isso, o jovem espírita não pode aquilo. Não pode ou ele fala aquilo que entende que não se deve? Uhum. É mais ou menos assim também? Sim, e eu acho que a gente vai aprendendo a entender o que serve para um não necessariamente serve para mim. Ou seja, você tem um código moral e você vai aplicar tendo consciência da ação e reação. Mas não aquela ação e reação punitiva, né? Faça isso. Não, você vai... Aos poucos você vai entendendo, você vai vendo, isso não me pertence mais. Ou eu quero estar aqui. Então é um processo de decisão da pessoa, né? Exato. Então talvez a casa espírita, a casa religiosa, que não acolhe o jovem ou acolhe cheio de julgamento, ela vai perder esse companheiro. Certeza, ela está fadada. Porque, como a gente está falando até um pouco do Evangelho, uma coisa que me chamou... Bastante. Com certeza, Evangelho é tudo. E quando o jovenzinho, e hoje lendo, alguns anos depois, logo o comecinho do Evangelho, quando Kardec fala, essa obra, ela vai se deter aos aspectos morais. Nunca nenhuma guerra se prendeu aos aspectos morais, aquelas guerras que a gente teve antigamente, né? Fantástico isso que você colocou. Porque as guerras estão associadas à religião naquilo que ela tem de, infelizmente, de ruim, que é o aspecto ritualístico superficial, o aspecto moral, a essência que não se pega no aparamento, não está no templo, está no coração voltado para o bem, para a fraternidade, não é isso? Exato. E aí ele trabalha com isso. Se ele trabalha com isso, nós é que criamos essas barreiras, inclusive entre os nossos irmãos das outras religiões. Com certeza. Somos espíritas, respeitamos todo mundo, mas olha avesso, faz criticazinha, porque isso temos bons e más pessoas ainda em qualquer ciclo. Com certeza. Não é? E isso a gente não pode alimentar, nem do espírita para com as outras também. Isso é que é legal, a gente conversa muito isso na juventude, né? O aspecto moral é sempre bom. Se você fechar o olho, ouvir a moral, não importa se é um padre, se é um jovem espírita, quem quer que seja falando. É muita pretensão nossa, né? A gente tem uma dimensão
de uma forma de olhar a verdade que é Deus, a verdade absoluta, né? E aí, já que nós falamos de café com luz, né? A luz, como é que é? Quando o sol nasce, ele brilha só lá no Fraternidade, na 910, vai só para Brasília, vai para qual casa? Ah, tem uma casa espírita que deve ter. Ali tem mais luz, né? Ou seja, esse Deus está presente e ilumina a todo mundo, né? Não é gostoso, né? E aí, se vai ser no Fraternidade, se vai ser numa outra casa espírita em qualquer canto do Brasil, se vai ser num templo evangélico, num templo budista, não é? Essa é a beleza, é gostoso. Então, é muito bom. Bom, a gente vai agora fazer o nosso intervalinho. Tá muito gostosa a conversa, a gente continua daqui a pouquinho, tá bom? Com certeza, Maurício. Tá, até daqui a pouco. Lembra-te assim. Chorei em Cristo. A verdade não é permitas que o veneno da condenação O amor é a te própria assome a boca. Doente. Chorei ao Ama-nos desta encontrar-te. forma. Bom, gente, voltamos agora do nosso intervalinho, vamos para o nosso último momento desse bate-papo gostoso do Café com Luz aqui com o nosso amigo Flávio, né? Do DIJ aqui de Brasília, do Fraternidade, colaborador da FEDEF. Pois é, Flávio, a gente estava conversando aqui sobre a beleza que é poder estar ligado a um movimento desse que alimenta meu coração, traz informação, mas de um jeito gostoso, atrativo, com arte, que é o espaço da juventude, né? Mas aí o que estava nos ocorrendo, a gente estava conversando no intervalo, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente, o que você pensa, porque não quer dizer que quem é jovem não está em nenhum movimento religioso, ele está perdido na vida. Uhum. Mas o que seria interessante para que a gente chamasse para mais pessoas experimentarem? A gente não gosta, né? Não é para a gente converter ninguém ou achar que o cara está errado, mas o que a gente poderia falar para alguém, até pela experiência, de maneira prática? O que você acha que a gente poderia trazer para essas pessoas, além do que a gente vive? Porque para mim, realmente, a juventude é um lugar onde você pode ser você, Maurício. Não importa o que você fez, o que você ainda faz, mas lá você pode ser você. E você vai encontrar outros que pensam parecido. Não pense igual, pensar igual nunca vai ser. Mas você vai poder ser você e conhecer alguém que te aceita como você é. Esse que é o bacana da juventude. Ele vai passar por vários assuntos, reencarnação, né, condutas morais ou não, mas o importante são os laços que ficam com a gente mesmo. Quando eu fui para a juventude, você falou, né, quem não vai estar perdido? Se fosse, eu estava perdido também. Mas eu gostei de ir e ainda vou porque lá eu sou eu. Isso que o Evangelho traz, ele acolhe a gente. Não preciso necessariamente falar com as outras palavras dos outros, eu falo com a minha. Na juventude, o jovem fala o que ele quer no sentido daquele assunto. E se for um jovem mais calado, ele tem espaço para ele ficar quieto? Com certeza. Pode ficar quieto até na hora da prece, não precisa nem fazer barulho. Eu digo para você, porque o pessoal vê a gente conversando assim, o pessoal aqui não podem rir, viu? A equipe aqui, né? Sim. Mas eu sempre fui muito tímido, viu? Ó, eles estão se segurando, tudo bem. Tô ouvindo os burburinhos aqui. Mas o que acontece, rapaz? O pessoal fala assim, hoje... Aí fazia uma dinâmica e falava assim, você vai fazer o estudo ou vai fazer um comentário. Eu falei assim, eu vou ficar doente na semana que vem, eu não vou. Coincidente. Mas não era um processo impositivo. O pessoal brincava e falou assim, mas você tem certeza? Olha, não vamos te obrigar não, mas tenta. Será que essa forma onde você quebra um pouco, talvez até o ensino antigo, porque no mesmo ensino formal acadêmico, os bons professores não estão impondo. O método é de motivação, não é? Sim. Porque, rapaz, se apertar demais é que nem sabonete. Não foge mesmo, não fica, não cria base. O que você pensa? É válida essa estratégia? Você usa uma palavra-chave, método. Qual que é o método que a gente tem que usar na evangelização? O método de Jesus e de Kardec. Nesse método todo mundo é contemplado.
Se você for olhar quanto tempo Jesus falou nas passagens, você vai observar que não é tanto. Ele ouvia mais, pensava mais, trazia mais, né? E você falou de método, eu estou brincando aqui que eu tenho alguns amigos que falam assim, não, eu não vou nesse lugar de vocês, não, que negócio de espírito e tudo, vocês vão fazer uma lavagem cerebral e ainda vão fazer um trabalho, né? Exatamente. Então vem para você ver que não tem nada a ver Tem com nada isso a aqui. ver. O trabalho é o trabalho do bem, mas não há um certo medo, eu não vou me lidar com que esse pessoal é bitolado, vão fazer uma lavagem cerebral. O processo é de consciência. Se for dessa forma e o lugar que ele estiver fazendo está assim, não é melhor a gente dizer, olha, fique com Deus e eu estou indo embora. Com certeza. O que é isso, né? Sim. Porque a religião sempre teve muito ligada a essa... Eu vou usar uma palavra muito forte aqui, né? Não vou usar essa não, porque vai dar um outro sentido. Mas de um grilhão, né? De uma algema. Trava o sujeito, ainda mais o jovem com essa energia. Existe a disciplina, mas você tem que avaliar aquilo que te convém. Sim. Não tem aquele trecho de Paulo, né? Sim. Como é que é? Tudo me é lícito. Isso, mas nem tudo me convém. Porque a juventude hoje está cheia de oportunidades. Agora, eu posso tomar um cafezinho. Ou eu posso tomar... eu posso tomar a garrafa toda. Eu posso. Essa é a diferença. Eu posso. Agora, será que isso aqui me convém? Às vezes vai ter alguém que fala, cara, não toma essa garrafa toda, porque senão ninguém vai te aguentar e você vai ter uma azia horrível. Para outros que têm úlcera, cada um com a sua fragilidade, vai passar mal. Eu quero. Vai ter aprendizado nesse negócio, né? Pode até desencarnar se tiver negócio. Mas vai aprender, não vai morrer, né? Vai perder a experiência. É mais ou menos assim? Sim, com certeza. Com a juventude? Com certeza. E como você falou, são várias portas abertas. E na juventude, o jovem que for, ele não vai ouvir o vencedor. Essa porta tem que ser essa e pronto. Você tem as suas portas. Mas lembre o porquê, igual o café, né? E escuta, e dentro de um tempo religioso a gente pode conversar sobre sexo, que é problema, que é uma situação que é tabu para muita gente. Podemos conversar sobre política, não para ficar falando o dedo. Mas nós podemos falar sobre política, nós podemos falar sobre as relações difíceis familiares. Não são dificuldades que a gente vivencia. Sim. Eu, por exemplo, eu ainda estou na minha adolescência, de certa forma, espiritual. Às vezes dá uma revolta, né? Tem esse espaço, esse acolhimento, quer dizer, olha, a gente vai concordar, mas a gente tem esse espaço, porque o jovem também pede isso. Não, com certeza. Sexo, drogas, política, que você falou, tudo isso a gente conversa. E tentando sempre aquele ar de não julgamento. A doutrina, ela não julga, né? Ela está lá imutável, né? Sempre podendo ser melhorada por nós, né? Na nossa vivência. Mas não tem esse ar. Mas sempre vamos falar. Você falou, estamos na adolescência, eu também. Quando eu falo em política, às vezes me exalta um pouco. Mas essa é o bacana. Mas como é que a gente pode ver de outra forma, né? A que esse país se destina? As questões sexuais. O que está por trás? É só o ato em si? São essas questões. As consequências de agora, a visão espírita botando a imortalidade, né? Não é só essa experiência, é um dos diferenciais de interpretação. Poxa, bacana isso, hein, Flávio? Gostoso, né? Demais, isso aí. Desculpa, parece até clichê, né? A gente, que gostoso, bacana, verdade, mas a gente tem que falar, eu espero que a gente esteja passando sinceridade para vocês, porque é de coração mesmo, Com né? certeza. Assim, para a gente encaminhar, nós estamos aí com uns 2 minutinhos, eu queria que você, conversando aqui comigo, né, fizesse aí uma espécie de convite. Com certeza. Ou então, um desafio, porque fala convite não vão, né? Fala assim, eu duvido, né? Faz uma provocação aí. Vamos misturar então os dois. Vamos misturar os dois. Um convite com uma provocação para alguém para talvez conhecer a doutrina espírita nesse momento. Não para que tenha que ser espírita, converter. Mas a gente, a casa, quando a gente gosta de receber, né? O que você falaria aí para quem está nos assistindo? Não, eu convido você, jovem, adulto também, para um desafio básico. Vem ver espíritos. Espíritos encarnados. Não. Se vê também desencarnado, a gente ajuda para ele não ficar assustado. É isso mesmo. E vem olhar para si mesmo. Essa é a principal diferença que a gente tem na evangelização, no trabalho com o espiritismo. Olhe para o espírito que é você. O que você quer. Se aprenda a se descobrir. Esse é o desafio. A gente vai encontrar isso na Casa Espírita. E eu espero que a gente encontre gente assim, bem humorada e bacana. Com certeza, Maurício. Beijo no coração de todo mundo. Até a próxima.